Queridos irmãos e queridas irmãs, eu sou o diácono José Francisco e quero partilhar um pouco da liturgia deste próximo domingo, dia 28/6/2020, quando a Igreja celebra a solenidade de São Pedro e São Paulo, dois grandes apóstolos, as duas colunas principais da nossa Igreja Católica Apostólica Romana. Na primeira leitura deste domingo, desta solenidade, é dos Atos dos Apóstolos, capítulo 12, versículos de 1 a 11. Ela vai narrar a prisão de São Pedro. Diz a leitura dos Atos dos Apóstolos: naqueles dias o rei Herodes prendeu alguns membros da igreja para torturá-lo. Mandou matar à espada Tiago, irmão de João, e vendo que isso agradava aos judeus, mandou também prender a Pedro. Eu quero destacar nesta leitura o versículo 5, quando diz: enquanto Pedro era mantido na prisão, a igreja rezava continuamente a Deus por ele. Queridos irmãos, queridas irmãs, a oração da igreja. Enquanto Pedro era mantido na prisão, a igreja rezava. Mostra a força da oração da igreja, a força da oração de intercessão por Pedro, que estava preso. E Deus ouviu a oração da igreja e o anjo do Senhor o libertou da prisão. Esta leitura faz com que a gente também reze, nesse momento difícil que estamos vivendo, nesta pandemia, pedindo a Deus, como igreja que somos, que Deus nos liberte dessa situação difícil que estamos vivendo. A segunda leitura é da carta de São Paulo a Timóteo. São Paulo, o grande apóstolo que teve o encontro com Jesus. Antes se chamava Saulo. No encontro com Jesus no caminho de Damasco, o Senhor disse a ele: Saulo, Saulo, por que me persegues? São Paulo, que era perseguidor dos cristãos, passou a ser, com a sua conversão, anunciador de Cristo e criador de muitas comunidades com sua missão. Mas São Paulo, a sua missão foi muito difícil, porque os cristãos não acreditavam na sua conversão, achavam que ele era um judeu infiltrado para continuar a perseguição. E nesta leitura, veja esta afirmação de São Paulo de missão cumprida. Caríssimos, quanto a mim, eu já estou para ser derramado em sacrifício. Aproxima-se o momento da minha partida. Combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. E olha que bonito a sequência desta leitura. Agora está reservada para mim a coroa da justiça que o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia. E não somente a mim, mas também a todos os que esperam com amor a sua manifestação gloriosa. Queridos irmãos e irmãs, nós também que somos discípulos e discípulas missionárias de Jesus Cristo, que bom seria se no fim desta nossa missão neste mundo pudéssemos ter esta certeza do apóstolo São Paulo. Combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Agora só me falta a coroa. Agora só me falta estar junto de Deus. Porque nós estamos neste mundo, mas não somos deste mundo. Somos todos filhos e filhas amadas de Deus. O evangelho deste domingo é de São Mateus, capítulo 16, versículos de 13 a 19. Jesus, ele está na região de Cesareia de Filipe, com seus discípulos em missão. E ele faz duas perguntas. A primeira: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Ou seja, o que estão falando de mim? Os discípulos respondem:
Alguns dizem que é João Batista, outros que é Elias, outros ainda que é Jeremias ou alguns dos profetas. Aí Jesus dirige a segunda pergunta direta aos discípulos e também a todos nós. E vós, quem dizeis que eu sou? Quem é Jesus para você? Essa resposta cabe a cada um de nós. Quem é Jesus para mim? Em que Jesus eu acredito? Jesus olhando para Pedro, né? Que depois dessa resposta bonita, São Pedro é o nosso primeiro Papa, aquele que depois Jesus vai entregar as chaves do reino dos céus, responde: Tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. E é interessante, queridos irmãos e irmãs, a resposta de Jesus a Pedro. Feliz és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi um ser humano que te revelou, mas o meu Pai que está nos céus. Por isso eu digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e o poder do inferno não prevalecerá contra ela. Eu te darei a chave do reino dos céus. Tudo que tu ligares na terra será ligado no céu. Tudo que tu desligares na terra será desligado nos céus. Queridos irmãos e irmãs, alguns dizem que a igreja nasceu em Pentecostes, não é? Com a vinda do Espírito Santo sobre os apóstolos. Outros dizem que a igreja nasceu na Quinta-feira Santa, com a instituição da Eucaristia e do sacerdócio. Outros dizem que ela nasceu do sangue dos apóstolos. E há quem diga que Jesus veio anunciar o reino e a igreja foi uma consequência do anúncio. E como fica esta afirmação de Jesus? Por isso tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e o poder do inferno não prevalecerá contra ela. Tu és Pedro, e sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja, a igreja de Jesus Cristo. A igreja não é de Pedro, a igreja não é do seu sucessor hoje, o Papa Francisco, nem dos bispos, dos padres, dos diáconos, nem dos religiosos, nem minha, nem sua. Ela é de Jesus Cristo. E esta igreja, fundada por Jesus Cristo, o poder do inferno não vai prevalecer contra ela. A igreja sempre foi perseguida, desde o início e até hoje. Por isso, queridos irmãos e irmãs, neste dia em que a igreja celebra esta grande solenidade desses dois grandes apóstolos, São Pedro e São Paulo, nós somos chamados a rezar por esta igreja. Pedir ao Espírito Santo de Deus que nos dê força para que nós nunca desanimamos de professar a nossa fé na Igreja Católica Apostólica Romana. Que Maria Santíssima, Mãe de Deus e Mãe da Igreja, interceda por todos nós. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Deus o abençoe.